Olá, eu estou com Luiz Trivelato, que é consultor, palestrante, educador e diretor da Trivelato Consultoria Empresarial. Tudo bem? Tudo bem. Trivelato, você fala sobre planejamento e como colocar o planejamento em prática na tua palestra. Exato. A dúvida que eu acho que foi mais frequente, que mais surgiu, foi como é que eu faço para colocar esse planejamento no papel para que ele realmente fique prático. E aí você mostra uma ferramenta, uma planilha. Vamos falar um pouquinho sobre isso? As pessoas na palestra mostraram um interesse grande em saber como colocar no papel aquilo que elas devem executar no seu dia a dia, mês a mês. Através de uma planilha que nós mostramos 7 perguntas básicas, o que a gente conhece como 5W 2Hs, Raul, da nossa literatura de gestão. Então, através de um exercício de construção de uma linha de ação, as pessoas puderam ir colocando no papel, num exercício mais mental do que ali no momento, mas a planilha vai estar disponível, né, para que todos possam trabalhar com ela, como construir uma linha de ação que uma outra pessoa, um estagiário ou o presidente da empresa, possa pegar aquele planejamento e entender o que deve ser executado, como, por quem e quando. Então foi muito útil nesse sentido. E vamos pegar então o contrário. Qual é o sintoma de uma pessoa desorganizada e sem planejamento? O que aparece no dia a dia do trabalho dela que faz com que ela finalmente entenda que eu preciso me organizar, senão não vou conseguir trabalhar corretamente? Porque aí, quando a pessoa entende isso, talvez ela use a ferramenta. Sim. Quando você vai fazer o diagnóstico, quais são os sintomas da falta de planejamento? Primeiro, muitas ideias guardadas na gaveta, pouca execução, muita atuação. Então, falta a ação, que é concretizar ideias. É começar, dar continuidade e terminar, concluir. Esse é o primeiro sintoma que a gente percebe em departamentos inteiros ou em pessoas que reclamam de ter projetos que ainda não levaram adiante. A outra coisa é uma desorganização pessoal, que também isso é um indicativo de pessoas que estão sempre muito ansiosas, sempre atrasadas para os seus compromissos, abrindo mão de compromissos que foram marcados ao mesmo tempo, no mesmo horário. Isso são sintomas de quando a gente está operando como consultoria dentro das empresas. Primeiro sinaliza a necessidade de planos de ação bem estruturados. E você acha que é prático um vendedor, uma vendedora que tem um dia super corrido? Então ele está lá na correria e de repente tem que dizer pare e planeje. É difícil para ele ou para ela entender que aquilo talvez economize tempo. Porque no meio do tiroteio, do incêndio, você chega e diz, não, calma, vamos colocar tudo no papel. Você realmente acha que isso é prático? É factível? Não. Se ele tiver que parar para planejar, alguma coisa está errada. O planejamento, efetivamente, ele tem que acontecer no dia a dia, de uma forma tranquila e suave. Claro, no início da implantação de uma cultura de planejamento dentro da empresa é um pouco mais difícil. O recomendável é, faça um primeiro exercício de construção de linhas de ação. Procure colocar essas linhas de ação para uma outra pessoa que não é do teu departamento, pode ser o departamento financeiro, ler. Se ela não conseguir entender o que você está colocando ali, ainda não está bom. Uma vez que você tenha colocado nessa linha de ação, qual é a ação, o que vai ser feito, quando vai ser feito, quem é o responsável, quem vai auxiliar na execução, por que tem que ser feito, como tem que ser feito, e aí quanto se vai gastar de tempo, de dinheiro e quanto se espera de retorno disso. Uma vez que se faça algumas vezes o exercício de construção dessas linhas de ação, a pessoa deve, todos os dias de manhã, antes de abrir o e-mail, como recomenda, por exemplo, Stephen Covey, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, antes de abrir e-mails, olhar essa planilha do plano de ação, que diz para ela o que ela deve executar de primordial naqueles 30 dias, daquele mês em que ela está inserida. Uma vez que ela se posicione estrategicamente quanto ao que ela tem que executar, aí ela toca o dia dela, abre e-mail, responde as coisas e ao longo do dia, à medida que algo possa afetar as linhas de ação que essa pessoa construiu, ela retoma o plano, revê de uma maneira flexível, vai fazendo ajustes. Não dá para usar agenda? Eu preciso fazer tudo isso? Não dá simplesmente para usar agenda como todo mundo usa? E Sim. se eu não conseguir fazer uma coisa, rabisco Rabisca, e coloco uma hora para mais tarde. Funciona isso método, também? Funciona. Contanto que o método seja obedecido. Porque se na construção dessas linhas de ação
você suprimir o como você vai fazer a coisa, ela fica capenga, ela fica deficitária na descrição do como as coisas vão ser feitas. Se não tem o como vai ser feito, então pode ser feito de qualquer jeito. Se não tem o quando começa e quando termina a linha de ação, pode ser feita de qualquer jeito. Então, ou se faz uma planilha de Excel, Raul, um tamanho A4, um tamanho ofício, se coloca na tela do computador, ou se leva para a agenda e se faz de maneira vertical. E aí vai se escrevendo ali, pode se manter dentro da agenda essas 7 perguntas, né, dos 5 Ws, 2 Hs, como o americano publicou. Pode se manter isso linearmente, fazendo observações todos os dias ali e fazendo ajustes diários. Por isso eu disse, não funciona, não temos visto isso funcionar quando a empresa para ou quando o profissional tem que parar para fazer um planejamento, exceto se é um planejamento estratégico que precisa de um ajuste muito forte, como, por exemplo, o que tem acontecido nas bolsas agora, nesse mês de setembro, outubro de 2008. Perfeito. Você fala também muito de planejamento estratégico. Como é que eu faço para alinhar os meus objetivos pessoais com os objetivos da empresa se eu não tiver uma visão clara do que a empresa quer? Porque isso é muito comum. Eu posso dizer para o meu vendedor, você não está se planejando. Aí ele vai se planeja, faz uma coisa, só que depois eu digo, mas você fez errado. Só que ele fez o planejamento dele. Está tendo uma falha de comunicação, isso é muito comum nas empresas. Diretoria, gerência, vendedor, desalinhamento. Você vê isso muito comum e fica claro no planejamento. Como é que eu resolvo isso? A pessoa vai ter que trabalhar de qualquer forma. Você vai ter que trabalhar de qualquer forma. É melhor que você tome o poder do teu planejamento, do que está ao seu alcance e procure executar aquilo. À medida que você chegue para a diretoria da empresa, se você se reporta à diretoria, para a gerência da empresa, se você se reporta à gerência, com um planejamento, isso cria uma pressão para que essa gerência, essa diretoria, comece a planejar-se também. Se depois de algum tempo os teus planejamentos não são vistos com o carinho, com o respeito, com o profissionalismo que deve ser visto, então você pelo menos já sabe que você está numa empresa que dificilmente um dia vai conseguir colocar no papel o que ela quer de você. Ela prefere cobrar de você e não quer que você se planeje. Mas, na maioria dos casos, é melhor que você vá fazendo o seu planejamento, que pelo menos do que lhe compete, das suas funções, você tenha um controle. E quem sabe isso faz com que a empresa... Isso que eu ia dizer, vai de baixo para cima. Então, o vendedor faz trabalho corretamente, obriga o gerente também a trabalhar corretamente, que obriga o diretor a trabalhar corretamente, e você tem uma corrente de alinhamento. É um caminho. A gente tem visto isso acontecer e é bastante interessante, porque isso faz com que alguns talentos surjam. Pessoas que até então não planejavam e executavam muito bem, às vezes com planejamento não executam tão bem. E aqueles que não vinham bem em vendas, descobre-se que não vinham bem porque não tinham em mãos as informações estratégicas, ou melhor, táticas, para aquele mês, mesmo que ela não tenha a estratégica de longo prazo. Então, é um momento muito interessante quando um profissional, um representante de vendas, às vezes trabalhando em home office, começa a fazer o seu planejamento e começa a dar demonstrações à empresa do resultado que esse planejamento traz para ele. Isso tem conduzido algumas empresas a fazer, seu. Excelente. Trivelato, agora para encerrar. Se um amigo teu tivesse um filho, viesse pedir um conselho, preciso melhorar meus resultados em vendas, qual seria o grande conselho que você daria para essa pessoa? Como o plano de ação está baseado em se responder perguntas ao que deve ser feito mês a mês, eu diria, eduque o seu filho a saber responder perguntas de maneira objetiva sobre o que ele quer da vida, sobre o que ele vai fazer no final de semana, sobre o que ele planeja na viagem com os amigos. Isso já vai ser um ótimo treinamento para a vida profissional dele, porque essas 7 perguntas do plano de ação ele vai encontrar sempre como forma de cuidar do dia a dia, do mês a mês, das metas que ele precisa atingir na vida de trabalho dele. E ele já pode começar isso, Al. Perfeito. Obrigado, Trivelato.